Demissão em massa, um assunto pesado, né? É algo que pode virar a carreira de uma pessoa de cabeça para baixo. Mas o que pouca gente para pensar é que o impacto não é igual para todo mundo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos dados para entender quem de verdade leva a pior nessa história. Então, a grande pergunta é essa. Quando uma empresa precisa cortar pessoal, quem é que mais sofre? Quem demora mais para se reerguer, sabe? A resposta, olha, pode ser bem diferente do que a gente imagina. O senso comum diz o quê? Que os mais vulneráveis são os trabalhadores com menos estudo, menos experiência. E pensando rápido, faz todo sentido, né? Menos diploma, menos tempo de casa, o caminho para achar um novo emprego seria teoricamente mais difícil. Mas e se essa lógica não for bem assim? Pois é, uma pesquisa super recente do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social pegou os dados de milhões de trabalhadores aqui no Brasil e chegou a umas conclusões que, olha, botam tudo isso em xeque. E só para todo mundo ficar na mesma página, o que o estudo chama de demissão em massa é algo bem específico, tá? É quando uma empresa, por conta própria, manda embora pelo menos 30% dos seus funcionários em um ano só. É um baque gigantesco. E a sacada do estudo está aqui, na metodologia. Eles não olharam só para quem foi demitido. Eles compararam essas pessoas com um outro grupo, um grupo de controle, com gente de perfil muito, mas muito parecido que continuou no emprego. Fazendo isso, dá para saber qual é o impacto real, o custo direto de ser demitido. E é agora que a coisa fica interessante. O estudo revelou uma coisa que a gente pode chamar de paradoxo da qualificação. Basicamente, ter mais diplomas, mais certificados, não significou uma recuperação mais fácil. Isso meio que vira de ponta cabeça aquela ideia de que um currículo recheado é a nossa maior segurança. Então vamos à primeira grande dúvida. Será que ter um diploma de faculdade funciona como um tipo de escudo, garante uma volta mais tranquila ao mercado de trabalho? E a resposta é não. Olha só que loucura. Essa barra azul mais escura representa quem tem ensino superior. 2 anos depois da demissão, a chance de essa pessoa estar empregada caiu quase 31 pontos percentuais. É uma queda maior do que a de quem tem ensino fundamental ou médio. E o pior, 5 anos depois, a diferença para eles ainda é a maior de todas. E não é só isso. E o salário? Pois é, o paradoxo continua. O pessoal com faculdade não só demora mais para arrumar outro emprego, como também tem as maiores perdas no bolso. Mesmo 5 anos depois, o salário deles ainda está, em média, 8% mais baixo. Para os outros grupos, a perda é bem menor. Impressionante, né? Ok, então o diploma não é a garantia que a gente pensava. Mas e a experiência? E os anos de dedicação à mesma empresa? Isso tem que contar alguma coisa, certo? De novo, os dados contam uma história diferente. Dá uma olhada. Os funcionários mais antigos, com mais de 15 anos de casa, são os que mais sofrem. A queda inicial na chance de estarem empregados é brutal. Passa de 40 pontos percentuais. Parece que toda aquela experiência super especializada numa empresa acaba virando uma desvantagem na hora de procurar algo novo. E se a gente olhar por cargo? 5 anos depois do corte, quem ainda está na luta são justamente os cargos do topo da pirâmide. Diretores, gerentes, profissionais de áreas mais especializadas. Parece que quanto mais alto o cargo, maior o tombo e mais difícil a volta. Mas a análise vai além da qualificação. As demissões em massa também acabam jogando uma luz. E pior, aprofundando desigualdades que já existem na sociedade. Vamos ver como gênero e idade entram nessa equação. Começando pela questão de gênero. Será que a recuperação é diferente para homens e mulheres? O estudo mostra que, infelizmente, sim. Para as mulheres, a jornada de volta ao emprego formal é bem mais árdua. E os números não mentem. Essa linha mais escura, das mulheres, está sempre abaixo da linha mais clara, dos homens. 5 anos depois da demissão, a diferença na taxa de emprego para as mulheres é de 17,5 pontos. Para os homens, 14,1. É uma diferença que não some com o tempo. E a idade, hein? Pesa na hora de recomeçar depois de uma demissão? Vamos dar uma olhada no que os dados dizem sobre isso. Com toda certeza, o preconceito com a idade, o etarismo, aparece aqui com muita força. Os trabalhadores com 45 anos ou mais, que é essa barra mais escura, são os que enfrentam a maior barreira. A queda inicial é de 30 pontos e mesmo 5 anos depois, a dificuldade de se recolocar ainda é quase 18 pontos maior para eles do que para os mais jovens. E o golpe é duplo. Além de ser mais difícil voltar ao mercado, os trabalhadores mais velhos que conseguem um novo emprego geralmente têm que aceitar os maiores cortes de salário. O ajuste para baixo é mais pesado e demora mais para ser recuperado para quem tem mais de 45.
Beleza, a gente já viu o que acontece. Agora a pergunta de $1 milhão. Por que isso acontece? Porque justamente quem a gente considera mais preparado, com mais estudo e mais experiência, é quem mais pena para se recolocar. Bom, a pesquisa aponta 3 grandes motivos. O primeiro é a perda de um conhecimento que só valia naquela empresa específica. Sabe, anos de experiência que não se transferem tão fácil. Segundo, simplesmente existem menos vagas de alto nível. É muito mais fácil achar uma vaga de analista do que de diretor. E terceiro, o que eles chamam de fricção salarial. Quem ganhava muito bem tem mais dificuldade de achar algo no mesmo patamar, e isso acaba esticando o tempo de procura. E aí a gente chega no ponto principal, tá? E o que a gente faz com tudo isso? Entender essas nuances todas é o primeiro passo para pensar em políticas de apoio que realmente funcionem. Os próprios autores do estudo matam a charada. Eles dizem, com todas as letras, que as políticas públicas não podem ser um tamanho único. O tipo de ajuda que um jovem no começo da carreira precisa é totalmente diferente do apoio que um gerente de 50 anos, com décadas de experiência, necessita. As barreiras são outras. Então, para a gente amarrar tudo, o impacto de uma demissão em massa é super desigual. Ter um diploma chique ou um cargo de chefia não é um colete à prova de balas. Idade, gênero, quanto a pessoa ganhava antes, tudo isso cria desafios bem específicos. A grande lição é que o apoio a quem perde emprego precisa ser feito sob medida. Isso tudo deixa uma pulga atrás da orelha, né? Se a fatia da força de trabalho que a gente sempre achou que era mais segura está, na verdade, tão vulnerável, o que isso diz sobre a nossa rede de proteção social como um todo? Como é que a gente constrói um sistema que consiga de verdade amparar todo mundo num momento tão complicado? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.